Bom dia. No Lisa News de hoje, falaremos de uma bactéria infecciosa causadora da tuberculose bovina, suas características, mecanismos de adesão, escape imune e como são feitos os diagnósticos para a confirmação dessa infecção. Mycobacterium bovis é uma bactéria da espécie Mycobacterium tuberculose e é um agente causador da tuberculose bovina. Ela acomete outras espécies de mamíferos, tendo um potencial zoonótico muito elevado, incluindo os humanos, considerado uma das mais graves doenças debilitantes e uma das principais causas de morte por um único agente infeccioso. Ele está entre as enfermidades infecto-contagiosas com maior acometimento de bovinos no mundo. Os sintomas podem ser pulmonar e extrapulmonar. Eles variam de acordo com o órgão afetado. Vamos ver agora a nossa reportagem completa. As bactérias da tuberculose bovina são bacilos curtos, aeróbicos imóveis, não capsulados, não flagelados, apresentando aspecto granular, sendo o álcool ácido resistência sua propriedade mais característica. Medem aproximadamente 4 micrômetros de comprimento por 0,5 micrômetro de largura. Sua parede celular é rica em lipídios, o que lhe confere resistência a antibióticos e desinfetantes. É composta por peptidoglicano, arabinogalactano e ácidos micólicos. É diferente das bactérias gram-positivas e gram-negativas. Possuem uma camada intermediária de peptidoglicânio com ácido N-glicolilmurânico em vez de ácido N-acetilmurânico. Método de coloração. É uma técnica que usa carbofluxina para as micobactérias bacilos álcool ácido resistentes, conhecidas como BAR, em decorrência da resistência da membrana celular. Por conter um alto teor de lipídios, principalmente ácido micólico, não é utilizado o método convencional, como o de Gram, e sim um método mais agressivo, o de Ziehl-Neelsen, resultando em coloração vermelha devido à fucsina finicada. Transmissão, invasão e toxina. Fator de virulência. A via aerógena é a principal via de ingresso, seguida da via digestória. Nos bovinos, a introdução da doença ocorre principalmente pelo contato com animais portadores, que eliminam o agente por secreções nasais. Bacilos eliminados pelas fezes contribuem com a disseminação, contaminando ambiente, água e alimentos. Em bezerros, pode ocorrer com a ingestão de leite e colostro contaminados de vacas infectadas. Já em humanos, a transmissão pode ocorrer através de inalação de aerosóis expelidos pelos bovinos infectados ou pela ingestão de leite in natura, queijos artesanais e outros derivados lácteos. Os animais selvagens também estão associados com a transmissão, manutenção ou ciclo de vida do patógeno, e animais silvestres de cativeiro representam risco aos tratadores e visitantes de parques zoológicos. Invasão e primeira reação de defesa. Após o contato inicial com o micro-organismo, os bacilos se instalam nos pulmões e são fagocitados pelos macrófagos pulmonares não ativados. Contudo, o patógeno consegue sobreviver e se multiplicar no interior dos macrófagos devido aos fatores de patogenicidade presentes na membrana celular lipoproteica. Após a primeira resposta imune inespecífica do organismo frente ao bacilo, ocorre a ativação da resposta imune específica, mediante a apresentação de antígenos. Assim, os linfócitos liberam linfocinas que atraem, ativam e aumentam o número de células mononucleares no local da infecção, e os macrófagos ativados passam a secretar citocinas, enzimas e óxido nítrico, mediados por linfócitos T, para inativar o agente, pois são células mais potentes na ativação de macrófagos devido ao reconhecimento dos antígenos e outros constituintes do bacilo. Esses mecanismos celulares auxiliam na intervenção da infecção, atuando na eliminação do micro-organismo da célula hospedeira. As vias de disseminação no organismo podem ocorrer pela via linfática, que formam o complexo primário da tuberculose, o que resulta na formação do granuloma. Reação do sistema imune. Com o decorrer da doença, as células centrais do granuloma sofrem necrose caseosa e podem sofrer calcificação. E nessa condição, os bacilos sobrevivem por anos em estado de latência, podendo o indivíduo não manifestar a doença, devido à inibição da multiplicação dos bacilos em material caseoso. Não é uma regra em bovinos. O granuloma tuberculoso é formado pelo sistema de defesa do hospedeiro, frente a um processo
infeccioso, que objetiva eliminar o agente da Mycobacterium bovis, além de restringir a ocorrência de danos aos tecidos periféricos e de lesões por reação inflamatória. Diagnóstico. Para o diagnóstico da tuberculose, nenhum método pode ser empregado isoladamente. Pode ser realizado de forma direta ou indireta, por métodos clínicos, anatomopatológico ou laboratoriais. Porém, o diagnóstico definitivo é confirmado por isolamento da Mycobacterium bovis em meios de cultura seletivos, considerada a técnica padrão ouro, necessitando de confirmação etiológica por métodos bioquímicos. Meios de cultura. Os meios seletivos utilizados são o Stony Brook, o Middlebrook, mas o Lowsten-Jensen tem sido utilizado como padrão ouro. O crescimento pode demorar várias semanas devido à lenta multiplicação do micro-organismo. Diagnóstico por meio de cultura. Os meios de cultura são preparações químicas que fornecem nutrientes para o crescimento de micro-organismos, como bactérias e fungos. Eles podem ser líquidos, sólidos ou semissólidos. Existem também alguns testes que podemos fazer como teste de rotina. São eles: teste da prega caudal, teste cervical simples e o teste cervical comparativo. No diagnóstico molecular, temos o PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase, choque térmico de 65 kDa, o MOLDI-TOF e a inspeção sanitária no frigorífico, ante-mortem e pós-mortem. Temos os testes de proliferação linfocitária, que é o interferon gama, testes de anticorpo, ELISAs, que são os ensaios de imunoabsorção enzimática, a cromatografia líquida de alta resolução, HPLC, teste alérgico cutâneo, teste de tuberculinização intradérmica. E a Mycobacterium bovis, a tuberculose bovina, é uma doença de grande impacto econômico e de muita importância na saúde pública. Não existe vacina nem tratamento para a tuberculose bovina, portanto, a prevenção da entrada da doença é a chave do controle. O Unisa News de hoje agradece a sua companhia, tenha um bom dia e até o nosso próximo encontro.